Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse incrível lançamento de edições Vida Nova. Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã, comentário de Mary Tenney. Nós estamos aqui diante de uma obra fascinante de um erudito, né? O Tenney, ele tem aí PhD em Harvard de grego bíblico, estudos da era patrística também, enfim, uma pessoa de referência, já tem outras obras lançadas aí no nosso país. E Vida Nova traz essa segunda edição revisada e ampliada desse comentário, que é também aí obra de referência no que diz respeito às análises aí, aos comentários das cartas paulinas, né? A carta aos Gálatas, ela dispensa comentários. Eu acho que esse subtítulo aqui, ele é assim, ele se encaixa perfeitamente, né? A Carta da Liberdade Cristã, dado o fato de que o assunto central dessa carta é exatamente falar sobre a liberdade que nós conquistamos em Cristo, ou melhor dizendo, a liberdade que Cristo conquista para nós na cruz, né? E que agora nos livra, então, dos apegos, né, da lei e tudo mais. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui um livro de aproximadamente 200 páginas com um método que eu achei fascinante, tá? Fascinante. Você tem a introdução, obviamente, que o autor vai introduzir a gente aqui, então, a carta, vai falar aqui, por exemplo, sobre a importância da carta aos Gálatas. Ele vai citar aqui uma coisa que eu achei interessante, que é como que desde ali do segundo século da igreja, a gente já tem essa carta sendo citada. A gente já tem homens, por exemplo, como Irineu, que citou essa carta por 25 vezes aí nas suas obras, né? Mostrando então o quanto que, de fato, essa carta tem importância. Os assuntos que Paulo trata aqui, eles são fundamentais para nossa boa teologia cristã. Depois dessa introdução, então, com esse aspecto histórico, né, mais histórico, o livro segue com mais 10 capítulos, trazendo então a abordagem dessa carta distribuída em 10 métodos diferentes, que aí eu vou citar aqui cada um desses métodos para vocês terem uma ideia. Método sintético, método crítico, método biográfico, método histórico, método teológico, método retórico, método tópico, método analítico, método comparativo e método devocional. O que ele está fazendo aqui? Ele está analisando a carta em cada uma dessas formas, cada um desses modelos, para que ao final, cada uma dessas análises divididas dessa forma contribuam para uma compreensão do todo da carta. E o que cada método desse, então, defende, explica, ensina, né? O método sintético aqui, para vocês terem uma ideia. O método sintético é olhar para a carta como um todo, sem se apegar a detalhes. E a análise desse método, ela começa com leituras repetidas da carta. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, que você deve ler a carta de forma cuidadosa, mais rápida. E sua missão principal é encontrar o tema central do que a carta fala. Essa carta se refere a quê? Isso é importante porque, veja, pessoal, a gente sabe que originalmente a Bíblia não foi escrita com essa divisão de versículos e capítulos que a gente tem, né? Então, quando você está diante de uma carta, é como se você estivesse diante de uma carta mesmo, igual hoje você escreve um e-mail, você escreve uma carta para alguém para tratar de alguma coisa. Você não divide a sua carta, o seu e-mail, por capítulos e por versículos. E essa divisão por capítulos e versículos, por mais que nos ajude, isso é inegável, mas ela também faz com que a nossa leitura ela seja um pouco presa a isso, e a gente, então, de certa forma, tem uma má compreensão, às vezes, de divisões de perícopes ali e tudo mais. Essa leitura, então, repetida,
tendo em mente que você está lendo a carta para ter uma noção do todo, do integral da carta, para encontrar então dentro desse todo, desse integral o tema central, ela é muito importante então, não só para aqui a carta aos Gálatas, mas para qualquer carta do Novo Testamento que você for ler. Então a gente já tem aqui essa contribuição desse livro no processo hermenêutico, no processo de ler uma carta, como eu leio uma carta do Novo Testamento e como eu faço para achar ali a sua mensagem central para então interpretá-la. Eu me lembro que no seminário o professor dizia que Jonas Madureira disse isso, você quer entender de fato o que um livro da Bíblia está dizendo, leia esse livro 50 vezes. Leia, 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 leia e leia. Gente, é isso. E é isso, né? A compreensão, ela vem, então, pelo contato que você tem com o objeto do seu interesse. Então, tem que ler, ler, ler. Ele está mostrando isso daqui como sendo esse primeiro passo desse método, então, sintético. E aí ele trabalha aqui, por exemplo, essa questão do tema central, né? Em Gálatas, essa passagem se encontra no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E aí ele segue. A liberdade cristã é o tema central da epístola, particularmente no que se refere à libertação da escravidão do legalismo, que é a consequência natural de quem busca adquirir a salvação por meio das obras. Depois, então, que fez essa leitura, vai partir para a segunda parte, ainda dentro desse método sintético, que é o quê? O desenvolvimento do tema. Aí ele diz, olha, uma segunda leitura com o tema central em mente mostrará que esse conceito de libertação da lei é salientado ao longo de todo o livro. Então, você leu, você compreendeu a mensagem central, agora você lê de novo, tendo essa mensagem central como o seu pano de fundo para essa compreensão do todo. E aí, depois, ainda dentro desse método, a terceira e quarta leitura, ele trabalha aqui com a questão do esboço. Então, você vai fazer um esboço de como que ele desenvolve esse tema central nas partes da sua carta. E olha que legal, ele traz aqui, olha, um quadro. Deixa eu focar, focou. Com esquema de parágrafos, tá vendo? Olha. Esquema de parágrafos aí na carta de Paulo aos Gálatas e com o conteúdo, né? Então você tem referência, você tem um conteúdo, identificando qual que é o tema de cada um desses parágrafos, né? E no final ele apresenta aqui também, então, olha só, um esboço, olha. Esboço. Show de bola. Ajuda muito, gente. Ajuda demais. Depois vem o método crítico. Olha o que ele diz. Olha que interessante isso daqui. Algumas palavras do vocabulário acadêmico dos pensadores cristãos tiveram o mesmo destino do infeliz homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Ele caiu na mão de assaltantes que o espancaram e saquearam, deixando-o quase morto na beira do caminho. Então, todos os transeuntes olhavam-no com desconfiança e passavam ao largo o mais depressa possível. Entre essas palavras está o termo crítico, pois há tempo tem sido associado com métodos de estudo adotado por um racionalismo hostil que caiu em descrédito nos círculos evangélicos. Não obstante, trata-se de uma palavra boa e útil, e o método que ela descreve é perfeitamente legítimo quando empregado com os motivos apropriados. O estudo crítico da Epístola aos Gálatas não implica necessariamente uma dissecação do texto com o propósito de expor seus erros, mas sim o exame apurado a fim de que o estudioso possa verificar o que está por trás dele e quais evidências fornecem em favor de sua própria confiabilidade. Ou seja, ele está aqui mostrando que quando ele se refere a método crítico, nada tem a ver com aquele método de interpretação bíblica que surge nos círculos liberais, né? Que é o histórico crítico, né? Que tenta fazer uma dissecação ali do texto bíblico e sobre pressupostos totalmente racionalistas, né? E aí ele vai seguir, olha, o estudo crítico trata de dois campos principais, o campo histórico, ou alta crítica, e o campo textual, ou baixa crítica. Os termos alta e baixa não se referem a qualquer superioridade ou inferioridade particular entre os campos.
Em vez disso, refere-se às esferas de origem. A baixa crítica trata da transmissão do texto do documento sob consideração. Procura determinar se o texto que o autor original escreveu foi transmitido exatamente como foi manuscrito ou se o texto sofreu, durante o processo de cópia, alterações que tenham mudado ou pervertido seu significado. É óbvio que, se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela é confiável somente na medida em que seu texto original foi acuradamente preservado nos manuscritos e traduções atualmente existentes. Aí ele segue fazendo essa apresentação aqui e vai passar, dentro desse método, para discutir a autoria de Gálatas, né? O primeiro ponto, então, dessa apreciação crítica é estabelecer a autoria. E vai defender aqui, obviamente, a autoria paulina, né? Vai mostrar, é Paulo mesmo, o autor. Vai falar depois sobre os destinatários de Gálatas. Então, esse Paulo que escreveu, a gente já entendeu o tema central, que é a liberdade cristã, e para quem que ele está escrevendo isso. Então, ele vai mostrar isso aqui dentro desse método crítico. E aqui a gente já consegue ver como que um método vai se sobrepondo ao outro na contribuição para a nossa compreensão aí da carta. Depois ele vai falar aqui ainda dentro desse campo sobre o motivo de Gálatas. Qual é o motivo que Paulo escreveu? E isso está obviamente bem claro ali na introdução, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 10 ali, quando Paulo vai se dirigir a essa igreja. Depois vai discutir então sobre a datação da carta, né? Quando foi escrito, o lugar em que Paulo escreveu, para chegar então no capítulo 3, que é o método biográfico. E aqui é interessante porque na carta aos Gálatas nós temos sim uma contribuição assim, muito positiva no que diz respeito a detalhes da vida do apóstolo Paulo, a acontecimentos que se deram ali com a vida do apóstolo Paulo, o que acontece com Paulo depois que ele se converte, para onde ele vai, onde ele vai pregar, onde que ele vai aprender, o contato que ele teve ali com Pedro também, a gente fica sabendo ali, né? Então, assim, é muito bacana, somado aos relatos de Lucas, né? A carta de Gálatas, com sob a pena do próprio apóstolo Paulo, contribui então para que a gente consiga entender mais da vida desse homem. E aí depois a gente passa para o capítulo 4, que é o método histórico. E aqui o autor vai falar então sobre o contexto histórico ali em que a carta foi escrita, o contexto histórico do ministério de Paulo, que a altura do ministério de Paulo estava, a história da igreja ali da Galácia, quando essa igreja foi plantada, quem foi o seu responsável, quais os desafios que a igreja enfrentou naquele local. Ele vai trabalhar tudo isso daqui para, mais uma vez então, contribuir para a nossa compreensão da carta aos Gálatas. E aqui, olha, na página 104, ele traz um quadro com uma cronologia, olha só, tá vendo? De Gálatas, né? Os principais acontecimentos para a gente conseguir identificar Gálatas dentro dessa cronologia maior aqui. Para chegar então no capítulo 5, o método teológico. E aí agora, então, com esse pano de fundo, a gente entra nesse arcabouço teológico da carta aos Gálatas. O que ele está trabalhando? Quais são os pontos principais? Aqui, olha, página 111 tem um quadro, tá vendo? Mostrando as referências a Deus, mostrando que Deus, obviamente, é um assunto importante para Paulo aqui. Depois, olha, você tem na página 115 um quadro com as referências a justificar. Olha, então, dentro desse aspecto teológico, ele está falando aqui sobre a ideia de justificação e tudo mais. Gente, fascinante isso daqui. Olha como que a gente tem, então, uma questão completa, né? E aí, olha, mais uma vez, 118, um quadro com referências doutrinárias dessa carta. Surreal, muito bom mesmo. No capítulo 6 ele vai falar sobre o método retórico, e aqui no método retórico, figuras de linguagem que são usadas, classificação, distribuição, mais um quadro com as figuras de linguagem encontradas aí na carta de Paulo aos Gálatas. Olha só que coisa completa. 2 páginas aqui abordando isso. E aí dentro disso ele vai analisar então símile, metáfora, alegoria, metonímia, sinédoque, hipérbole. Depois ele vai falar sobre ironia, litote, meiose, eufemismo, perguntas retóricas. Capítulo 7, método de tópicos, natureza por tópicos, mais quadros então que ajudam, olha, na compreensão. Tá vendo? Definição de tópicos, classificação de uso dos tópicos, relação de tópicos com texto e tudo mais. Gente,
Assim, sabe? Muito bom mesmo, gente. Muito bom, muito completo. Apesar de não ser um livro gigante, mas é um comentário muito completo. O último método, né, depois de passar por essas etapas, é o método devocional, né, que ajuda então a gente pegar tudo isso que a gente aprendeu e aplicar isso na nossa vida, né? O que isso tem a ver comigo? O que isso me ensina? O que isso contribui para a minha vida diária cristã com Deus? Tá aqui. Ó, dica de ouro, tá? Livro excelente, comentário excelente. Se você quer entender mais da palavra de Deus, você quer compreender um pouco mais sobre esse livro tão importante, fica aqui a dica para esse excelente comentário do Mary Tenney, lançado aí por Edições Vida Nova. Chegou até aqui? Não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, dê o seu like aí também, né? Compartilha esse vídeo com algum amigo, tem algum amigo aí que tá querendo adquirir uma obra para entender melhor Gálatas? Envia esse livro para ele entender do que o livro trata e adquirir esse livro. E, tendo interesse de adquirir, o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Você comprando pelo nosso link, você contribui com o nosso canal, não paga nada mais por isso e contribui com o nosso canal, para a gente continuar trazendo essas dicas de ouro aqui para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra nos próximos vídeos deste canal. Tchau!